Boa noite, pessoal. Boa noite ao pessoal de casa. Para começar, um lembretezinho da nossa feijoada, que vai ser agora no dia 31 de maio, no sábado, e a nossa feijoada beneficente. Quem puder colaborar, pessoal de casa, pessoal que está aqui, só procurar os voluntários aí, que o pessoal tem o ticket aí para vendas. Tá bom? Então vou convidar todos a fazer uma oração inicial, fazer a oração da casa, para a gente abrir hoje a nosso bate-papo. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar, casa, irmãos de luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano. Salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz. A paz da casa, irmãos de luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada. Ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, irmãos de luz, e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja, glória a Deus. Então, pessoal, hoje a gente vai trazer um tema um pouco assim, polêmico, né? Que é a política e a religião. Eu vou trazer só um dado aqui, só para abrir, de um censo que foi feito lá em 2022, há 3 anos atrás, mais ou menos, que diz que no Brasil tem muito mais escolas do que, aliás, muito mais religiões, igrejas, templos religiosos do que escolas e hospitais. Se somar os hospitais e as escolas, não chega ao número de igrejas. Então a gente vê que é da política isso, né? E quanto mais manter o povo sem conhecimento, é mais fácil de dominar. O grande filósofo grego, Aristóteles, disse que nós, os homens, somos um animal político. O homem é um animal político. Eu acrescento que, além de ser um animal político, nós somos um espírito, né? Em evolução. Então, se a gente é esse animal complexo, eu pergunto, somos políticos, seres políticos ou não? E o que é a política? Né? A política, boa noite. Ser político é ter essa convivência social, esse relacionamento social, né? Aristóteles diz que a natureza do homem é ser social, tem essa necessidade de viver em coletividade, em grupo, né? E considerava a política uma ciência que visa o quê? A felicidade e o bem-estar. E é baseada na ética e na moral. Então a finalidade, o objetivo
da política é essa formação moral do ser para viver um bem comum. Sócrates também, outro filósofo, também grego, ele também diz que a política é uma ferramenta do Estado para a organização dos homens, que deve envolver a inclusão social e promover o bem comum. Aí dentro da antiguidade, lá, se a gente for buscar na história, lá no Egito, o faraó era considerado um deus rei, né? Já no Império Romano, o César Augusto, também era filho de Deus. Divi Filhos. No Israel antigo, os reis eram ungidos pelos profetas como representante de Deus na terra. Aí tem a Idade Média e tudo tem relação até que chega nos papas, né? O papado, que a igreja e a política ficou basicamente religiosa. Até que veio Lutero e tentou, uma reforma, tentou mudar isso aí. Não é só o poder religioso que vai governar. Ele tentou romper com Roma, né? Rompeu e criou o protestantismo, onde os príncipes assumiram um pouco essa parte do poder civil e a igreja perdeu um pouco a hegemonia, né? Mas vamos buscar aqui na história Jesus e a política, que é o que interessa para nós. As passagens que tem no Evangelho e as interpretações disso. Aí Jesus veio com aquela máxima: dai a César o que é de César, né? Qual é o contexto disso? Que os fariseus tentaram colocar Jesus contra o poder de Roma, né? Aí Jesus perguntou assim, os fariseus perguntaram, é lícito pagar impostos a César? Aí Jesus disse assim, me traz a moeda aí. Aí olhou, o que tem nessa moeda? Tem o busto de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Essa armadilha política que fizeram com Jesus, nessa resposta, ele trouxe assim uma visão dupla, né, dessa resposta. Pode também ser uma crítica ao poder vigente de Roma e também por essa idolatria imperial. E a relevância política disso mostra a habilidade de Jesus em navegar nesse ambiente hostil, sem se alinhar diretamente a Roma, nem aos religiosos da época. A outra ação política de Jesus é a entrada dele em Jerusalém, quando ele entra montado em um jumento, que é um gesto simbólico que remete à profecia de Zacarias, lá há 700 anos atrás, né? O povo gritava, Hosana, filho de Davi, um título real, desafiando, assim, implicitamente a autoridade de Roma e do templo do Sinédrio, né? Outra ação de Jesus política, quando ele chega no templo e expulsa aqueles cambistas que estão lá no templo, né? Jesus ataca aquela corrupção que tinha lá dentro, o sistema corrupto religioso no templo, que também era um centro político e econômico da época, né? Qual é a relevância política disso, desses atos dele? Essa ação direta contra o poder estabelecido lá provoca a perseguição dele. Tanto Roma quanto o Sinédrio se sentiu incomodado e começou a perseguir ele.
O julgamento de Pilatos é outra ação. Pilatos pergunta para ele, por que levaram a Pilatos? Porque quem tinha o poder de crucificar era só o império. O sinédrio ele podia até mandar apedrejar, mas para crucificar tinha que ser julgado pelo imperador. Então eles fizeram de tudo que era para o império condenar Jesus. Aí Pilatos pergunta para ele, tu és o rei dos judeus? Aí Jesus responde para ele, meu reino não é desse mundo. Como quem diz, esse reino aí não me interessa. Esse reino é secundário, né? É uma interpretação dupla essa resposta também. Pode ser lida como uma rejeição ao poder de Roma, né? Mas também como uma declaração de um reino alternativo, uma coisa maior, né? Que ameaçava a estrutura política da época, né? Aquela política opressora de Roma. E aí vem a crucificação. A crucificação é política e religião junto. Porque o motivo da crucificação, como eu falei, como Roma que tinha o martelo para dar a sentença, era que Jesus era sedicioso. O que é essa palavra, sedicioso? Eu também, quando eu li, eu não sabia. Eu fui no dicionário e via. É um cara rebelde, que está revoltado com o sistema. E Roma crucificava só esses insurgentes. E a placa em cima da cruz lá, que dizia INRI, né, que a gente vê nas imagens, é que dizia lá, o Nazareno, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, com o apoio do Sinédrio, dos senhores da lei lá, que eram as autoridades religiosas, eles colaboraram e instigaram Roma para eliminar essa ameaça, né? Jesus ameaçava essa status quo ali, aquele estado de coisas que eles já dominavam. E o resultado é que Jesus foi morto por motivos políticos, religiosos e combinado também com a economia. Ele foi um homem, né, em suas mensagens e ações que tinha implicação profunda na política, ao anunciar o reino de Deus. Critica a elite religiosa, critica os governantes, ele confronta aquela hipocrisia que existia, ele acolhe os marginais, né, os foras da lei, aqueles que estavam à margem ali da sociedade, né, e desafia essa situação ali, aquela normalidade que tinha tanto judaica quanto romana, que os romanos e os judeus eles viviam naquela simbiose ali, né? Outro ponto de destaque também na política dentro do Evangelho é sobre Paulo. Paulo também era um judeu fariseu, mas ele tinha cidadania romana, ele tinha dupla cidadania. Então ele transitava por tudo ali, pelas duas culturas. E quando ele começou a ser perseguido, ele recebeu ali o contato, se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, né? Ele se recolheu e tal, até que ele assumiu e foi pregar o Evangelho com algumas alterações, com a visão de Paulo até. Ele era um estudioso da filosofia, ele era um senhor da lei, o doutor da lei, né? Como fariseu, ele conhecia tudo isso aí. E, baseado na filosofia, ele sabia grego, ele sabia toda a filosofia, então ele meio que ele mudou um pouco, tem a visão dele, a visão paulínea, né, do Evangelho. E como ele tinha esse acesso nas duas culturas, ele andava pelos corredores lá do Império e introduziu o Evangelho no Império. E
tinha o direito de ser julgado por César. Quando ele foi perseguido, os romanos começaram a perseguir ele, porque ele mudou de lado, digamos, né? E essa manobra aí favoreceu a ele declarar o evangelho e o evangelho se tornar conhecido dentro do palácio lá do império, né? E por que Paulo mudou a estrutura ali do evangelho? Porque quando ele se encontrou com Jesus, Jesus falou, vai e fale para todos o evangelho. E ele foi procurar os apóstolos. Na casa do caminho, os apóstolos se escondiam, né? Porque eles eram caçados, antes até pelo próprio Paulo. E Paulo chegou lá e falou, olha, eu encontrei Jesus, veio e me pediu para vir aqui falar com vocês, para a gente divulgar o evangelho para todos. E eles não aceitavam, eles achavam que o evangelho era para os judeus. Aí Paulo saiu e divulgou o evangelho por tudo. Enquanto que se fosse só pelos apóstolos, o evangelho de Jesus ia morrer naquela vila lá e não ia ser conhecido. E ele divulgou para o mundo, né? Por isso que Paulo é o grande apóstolo, é considerado o apóstolo dos gentios. Mas vamos retomar o raciocínio lá, que se somos seres políticos, né? Espíritos em evolução, nós homens, então a gente sofre a influência do mundo espiritual, desse plano que está por trás do véu, né? Da política terrena. E o resultado dessa influência depende de cada um de nós, depende de cada ser, de cada homem, independente do cargo. O cara às vezes está em um cargo político alto, como lá no caso era o Herodes e o próprio César, eles sofrem essa influência, mas dependendo de como se trabalha essa influência, de como a gente responde a essa influência, através da nossa vontade, né? Do nosso livre-arbítrio. E aí a coisa pode caminhar no lado do progresso ou não, né? Aqueles que não andam nesse trajeto, está planejado pela lei do progresso, ou até se recusam, ou recuam, e não faz o que precisa ser feito, né? Para o avanço comum, para o avanço de todos, nada pode ser feito pelos amigos espirituais. Eles podem te intuir, estarem trabalhando por trás desse véu, dessa cortina. Esse mundo invisível pode estar trabalhando, mas se a gente não fizer a nossa parte, eles não têm como fazer nada. Eles não impõem nada. Eles não nos manipulam. Eles deixam a gente escolher. A gente faz o plantio, né? Então, nada pode ser feito só por eles, porque respeitam nosso livre-arbítrio. E, ao contrário do lado sombrio, que está por trás dessa cortina, né? Eles não respeitam, eles atuam mesmo, investem nessa batalha espiritual ali atrás. E não se pode esperar que os benfeitores façam tudo isso sozinho para nós, né? O que o homem encarnado tem que fazer. E a gente foi convencido, né? A gente foi meio que cresceu assim, não, tudo está no controle de Deus. A espiritualidade vai dar um jeito. Eles é que sabem, né? Mas não é por aí. A gente tem que fazer as nossas escolhas, assumir as responsabilidades para trabalhar em conjunto com
com esses benfeitores, né? A gente não pode esperar que caia do céu. A gente espera, mas tem que pedalar, né? É a mesma coisa a nossa evolução espiritual, né? Eles não podem resolver a atrapalhação que a gente faz sempre. Alguém tem que organizar. Cada um tem que organizar a sua bagunça interna e também a externa, né? A que está em volta. A gente espera pelo anjo da guarda, pelo mentor, pelo guia, ou resolve isso para mim, tira aquela pedra ali do caminho, né? Mas não vai crescer desse jeito. Não vamos esperar mais, gente. Vamos tomar posição, né? E pensando que alguns espíritas, né? Não todos, mas alguns, na sua forma de pensar, acho que representam o que Kardec fala. Às vezes não vai nem estudar lá, não vai nem buscar lá no Evangelho e dar a sua opinião. Ah, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Mas não é, por isso que tem que estudar, porque ele fala instruí-vos e amai, né? Mas instruir, que é através do intelecto que a gente também evolui. É a moral e o intelecto, então tem que andar junto. Buscando ainda mais uma referência no Evangelho, escrito pelos apóstolos, né? Que a gente sabe que pode ter sido uma psicografia, a gente não sabe, que eram médiuns também, né? Jesus se envolveu com a política. Ele tratava diretamente com os políticos da época e também com os doutores da lei, né? Os grupos políticos como os escribas, fariseus, os zelotes, os essênios, cada um tinha uma vertente política, né? Ele foi o grande arauto, aquele que trouxe, que cantava, que externava a política divina. Quando ele declarou a principal constituição do Evangelho, que é a oração da montanha, né? As bem-aventuranças. Aquilo ali são as bases políticas do reino dele, do reino de Jesus. Aquela boa nova, a renovação social, nada mais é do que a renovação social. A moral do homem é baseada na moral. Já lá no Velho Testamento, o profeta Isaías falou a respeito do Messias, que 700 anos atrás, mais ou menos, de Jesus, ele já falou que viria o Messias, que seria o cara que ia renovar essa terra seca, árida que estava o planeta, né? Ele viria para os aflitos de coração. E hoje a gente pode dizer que a gente continua aflito, né? Que são esse monte de deprimidos que tem o planeta, né? Ansiosos, deprimidos. E também que ele viria falar aos famintos e aos pobres de espírito, mas pobres no sentido com a fome de saber da verdade, dessa nova visão, né, além da matéria. Mas o que aconteceu não foi bem isso. Essa proposta política de Jesus não foi entendida, né? Foi um pouco interpretada de outra forma, em uma proposta religiosa de poder. É diferente o Evangelho, a proposta do Evangelho, com essa proposta das religiões, né? Mesmo assim, com esse equívoco de desvio de caminho, ainda se aproveitou muita coisa e o mundo melhorou muito, porque é como a gente quando vai ver um filme ou vai ver um livro, a gente aproveita ali 5, 10% de cada coisa que tu vê, né? Então a gente, nessa nossa infantilidade espiritual, o planeta absorveu pouca coisa, mas mesmo assim foi benéfico, né? Para a humanidade.
mesmo que o projeto de Jesus foi alterado. E a gente questiona então, desse nosso bate-papo aqui, trazendo aqui para o nosso tempo, né? Nós que nos declaramos cristãos, espíritas, mas antes de ser espírita a gente é cristão, né? Se nós não nos envolvermos com o que está se passando no mundo, como é que a gente vai querer que o mundo melhore? Só esperar pela espiritualidade, pelos guias, que Deus resolva, né? Será que o mundo vai se regenerar se a gente não fizer a nossa parte? Sem a ação dos bons, o mundo não vai se regenerar. Ou dos que estão buscando ser bons, né? Fazendo essa reforma íntima, né? Essa reforma moral. A gente que está tentando ser um pouquinho melhor, vendo essa loucura que está o mundo, né? E o movimento espírita, nem todos, mas alguns pregam que a gente não pode se envolver em política, não pode ter posicionamento. Aí isso me remete àquela metáfora do muro. Todo mundo já deve saber. Aquele que está em cima do muro, não está nem de um lado nem do outro, mas, né, não se posiciona. Lembrando que quem decide as normas da sociedade é a política. Agora a gente pode também lembrar de uma questão que é fundamental para quem é cristão, que é recente, desse século agora, né, da modernidade, que é a lei do ventre livre, né? Quem nunca ouviu falar da lei do ventre livre? Muito se fala no meio espírita. E também em mensagens psicografadas, né? Tem livros que falam sobre isso. Eu torno a falar aqui hoje, nós que somos contra a interrupção da vida, né? Como que a gente vai apoiar alguém que é a favor disso? Então a gente tem que tomar uma posição. Como é que eu vou me posicionar a favor de alguém que quer calar, por exemplo, fechar as igrejas? Ou tu não poder se manifestar, teu livre pensamento, que tu não está falando o que eu penso, então vamos botar na gaveta. Essas são coisas que são básicas, né? Que os pensadores lá na Grécia, eles iam na rua, próprio Aristóteles, Sócrates. Sócrates foi morto porque ele ia questionar em praça pública, trazia os jovens para questionar como é que era o status quo da época, como é que era o estado das coisas daquela época. Começou a incomodar, como Jesus, também mataram. Deram cicuta para ele, que é um cala a boca. E hoje as coisas não estão muito diferentes. Então a gente, claro que evoluímos, mas temos que nos posicionar. Eu vejo que a política é um meio, é um caminho para se alcançar um objetivo, né? E qual é o objetivo da política? Hoje não é mais aquele objetivo lá que Aristóteles e Platão falavam, que é o bem comum, que é a felicidade, é o desenvolvimento do homem. Atribui-se também essa fala a Martin Luther King. O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, se a gente não se envolve com essas questões, como que o plano espiritual vai nos ajudar? Como é que eles vão fazer a coisa? Porque a gente sabe que o fluido é do encarnado. O que é do pensamento, o que o espírito faz com o pensamento, o homem tem que fazer com a mão. É botar a mão na massa. Né? Então, se envolver na política não quer dizer cair nesse jogo infantil dos interesses partidários, de grupos. Defender esse grupo ou aquele. Não é isso. Política não é isso. Às vezes grupos radicais, né? Mas lutar pela verdadeira política.
a qual já foi dita lá atrás por esses pensadores e filósofos, né? Tanto como Platão e Aristóteles, que se a gente for pesquisar, estão ali, nos livros, no Pentateuco de Kardec. São espíritos que trabalharam junto com a equipe espiritual que foi reunida pelo Espírito de Verdade. Reuniu todos esses sábios que estão ali. Se pegar o livro dos Espíritos, tu vai ver lá algumas partes. E no Evangelho segundo o Espiritismo também. Esses filósofos que encarnaram no planeta naquela época, que pronunciaram sobre a amplitude do que vem ser a política. A política, então, é a expressão da guerra espiritual se refletindo aqui no plano físico, né? No plano terreno. Você não se posicionar, ser morno, tem aquele ditado, Deus não quer os mornos. Porque diz lá no Apocalipse, que nada mais é que são revelações, não existe esse negócio de política, Apocalipse que é o fim. Não, Apocalipse é a revelação, é trazer a verdade, né? E lá diz assim, Apocalipse 3, 15, 16, não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Se você não é frio nem quente, isso aí fala sobre a apatia do homem, né? Aquele que não quer se envolver com nada, não quer dar a cara a tapa, não quer se posicionar porque aquele grupo não vai gostar, outro. Como dizia Jesus, é sim, sim, não, não. É verdade, é certo ou não é certo, né? Jesus se envolveu então. Se envolveu ou não na política? Pergunto para vocês. A resposta depende, né? De como você vê a questão da política. Na antiga Grécia, política vem tudo lá da Grécia, a gente sabe, né? O termo polis, política vem do termo polis, que polis quer dizer cidade. E cidade está vinculada à convivência social, convívio social. Nesse sentido, Jesus foi um super político, pois ele não se isolou, ele ia tratar com o povo vinha, ele atendia todo mundo, ele não entrou num monastério e ficou se iluminando lá, não, ele, ao contrário, ele foi amigo dos pecadores, né? Dos marginalizados, todos aqueles que estavam abandonados pelo sistema, ele acolheu. Até os coletores de impostos que eram escrachados pelos judeus, né? Ele foi comer na casa do coletor de imposto. Judas, Mateus era um coletor de impostos. Ele trabalhava para o império. E ele falou, vem, me segue. Até tem aquele filme que vocês falaram outro dia, aquela série de Chosen, que o cara que fez o filme, né, o produtor, o autor lá, ele colocou até um particular nesse apóstolo, que ele tem um filho autista, e ele fez o personagem autista. É super legal se a gente observar essa questão ali. Então Jesus trouxe todos, não tinha distinção, não precisava ser um doutor da lei, ele nem se envolvia com esses caras para mostrar a verdade, né? Então, não era uma política partidária, Jesus, era um político de todos para todos, né? Havia muitos partidos naquela época, partidos políticos religiosos, como já falei ali, que eram os fariseus, os zelotes eram da guerra de confrontar Roma através da violência, os saduceus, e ele não se envolveu com nenhum deles, porque a sua proposta política era assim, ela transcendia qualquer ideologia, né?
de tempo e de cultura, isso não impedia dele ter uma posição. Ele não era morno e ele também não era apático. Ele se posicionava. Ele concordava com algumas coisas, com outras não. Por exemplo, com os fariseus ele concordava no aspecto que defendia a ressurreição e a vida pós-morte, a imortalidade da alma. Mas ele também criticava esses caras. Ele chamava que eles eram hipócritas porque eles eram dogmáticos e também falsos, né? Eram hipócritas. Até virou um sinônimo, né? Hipócritas e fariseus. Ele não deixava de criticar esses caras também, apesar de concordar com algumas coisas, né? Ele, o que era? Pregava a revolução do amor, Jesus. Ele não concordava com a ação violenta, por exemplo, desse grupo político que eram os zelotes. Eram revolucionários contra as forças de ocupação romana. Mas também criticava as autoridades políticas. Como Herodes, ele chamava velha raposa. E também ele denunciava também a repressão violenta do Estado romano, de Pilatos, por causa de uma revolta que teve contra os galileus lá. Os galileus meio que se revoltaram, eles foram violentos também. Por outro lado, quando a gente questiona a licitude do pagamento, eu já falei lá, mas vou repetir aqui. Jesus disse sabiamente, né, dá César o que é de César, porque eles armaram essa cilada. Então, o papel do Estado e dos homens por Jesus era respeitado. Ele disse que é necessário ter essa boa relação. Respeita o Estado. É uma instituição permitida por Deus. E para manter a ordem, uma ordem tem que ter limites, tem que ter regras, tem que ter ordem, né? Para manter a segurança e restringir o mal um pouco, né? E a contribuição de Jesus, que Jesus dá à política, então, não é partidária, mas sim através do ensinamento do Evangelho, né? O Evangelho que penetra como um fermento na massa que faz crescer. É como o sal na comida que dá gosto, né? Isso não fazia de Jesus um alienado, muito pelo contrário, mas era um cara antenado na época, né? Atento em seu tempo, capaz de fazer críticas pontuais ao sistema político da época, bem como fazer uso da sua voz profética. E a gente, seguindo esse modelo de Jesus, a gente deve se alinhar com propostas políticas que têm a ver com o Evangelho, que são alinhadas, e repudiar toda a ideologia e prática que violam os princípios da vida, né? Da justiça e do amor. A fé e a esperança. Jesus lutou pelos homens também, se posicionou. E nós cristãos também temos que lutar pelo direito das massas, né? Do povo, de nós mesmos, né? De quem está do lado da justiça, que defende os vulneráveis e os não vulneráveis, todos, né? Porque às vezes eu estou vulnerável financeiramente, o outro não, mas ele está vulnerável de alma, está precisando, às vezes está num castelo e está mais lascado que aquele que está embaixo da ponte. Então depende da vulnerabilidade, né? Agora eu não estou, mas Jesus veio para todos, né? Enfim, a gente vê uma utopia. Ah, mas é uma utopia esse mundo regenerado? Às vezes a gente pensa, né? Pô, essa regeneração é uma utopia, não vai chegar a nada, nunca. Não, mas a esperança, né? No mundo regenerado, a gente não pode perder essa esperança nesse mundo feliz. Jesus morreu pela mão dos políticos e religiosos do seu tempo terreno, mas deixou viva a esperança na vida futura, na verdadeira pátria,
que é a pátria espiritual, né? A pátria do Evangelho. Então, a gente pensa assim, eu tenho que fazer minha parte, né? Vamos começar pela essa oração para finalizar. Começar para finalizar. Finalizar para começar a mudar, enfrentar, se posicionar, né? Perante a vida. Então, eu vou novamente fazer a oração da casa. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar, casa, irmãos de Deus. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias, força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, irmãos de luz, e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.